Senador Lazier. Perfeito. Presidente, essa discussão toda não precisava estar acontecendo se há um ano nós respeitássemos a opinião e o anseio do povo brasileiro, que pede de forma candente o exame de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que não merecem a confiança dos brasileiros, que se constituem apenas em decepções. E estou me referindo a Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Por isso nós precisamos, presidente, examinar aquilo que está lá na Secretaria do Senado. Já mais de uma dezena de pedidos de impeachment. Nós temos obrigação com aquilo que o povo está pedindo aos milhares, às multidões pelas ruas do Brasil. De outra parte, senhor presidente, eu quero desafiar que me apontem se há alguma pessoa nesse Brasil, por mais que procurem desgastá-lo, que tenha maior prestígio do que Sérgio Moro. Sérgio Moro revolucionou costumes desse país e ele merece ser prestigiado e respeitado. De outra parte, nós precisamos examinar mais uma vez esses novos pedidos de impeachment, que já são 15, que estão na Secretaria do Senado. E vieram para cá, senhor presidente, inúmeros senadores novos, cheios de ideais, de princípios, que estão trabalhando junto a um grupo que tem a sua característica, tem os seus desejos e precisam ser respeitados. E não estão sendo respeitados. E é por isso que estamos todos lutando pela validade da prisão em segunda instância. Nós já temos, senhor presidente, 48 assinaturas, aquelas 49, me socorre aqui o senador Girão, aquelas 3, as 43 que nós levamos ao presidente do Supremo, e de lá para cá outras se agregaram, de modo, presidente Davi Alcolumbre, nós precisamos levar à votação aqui nesse plenário o desejo da prisão em segunda instância e não tratar de outras tentativas e projetos que não correspondem a isso que o povo brasileiro está pretendendo e desejando com justificativas, porque não aguenta mais esta verdadeira balbúrdia em que se transformou o Supremo Tribunal Federal. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, que fique bem claro aos senadores e senadoras. Major Olímpio, quero me integrar ao pronunciamento de Vossa Excelência e enfatizar que o Brasil não aguenta mais. São multidões e multidões que têm se reunido nas ruas, nas praças, pedindo o restabelecimento da prisão em segunda instância. E uma população que começa a cobrar diretamente do Senado Federal. Nós estamos sendo acusados nas mídias sociais de que o Senado é leniente, vem sendo omisso, não tem cumprido a sua missão. E nós não podemos mais continuar com esta pecha. Realmente nós não estamos sendo leais àqueles que nos mandaram para cá. De tal modo que essa matéria da segunda instância é indispensável. Esta PEC não pode esperar mais. Da mesma forma, as manifestações da população brasileira com relação aos pedidos de impeachment. Fui olhar na mesa do Senado, lá estão 7 pedidos de impeachment contra o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Tem 5 deste ano, 5 pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, que é um escárnio à sociedade brasileira pelas diatribes, pelas irregularidades que tem cometido. Tem 5 pedidos de impeachment também deste ano de Alexandre Moraes, com relação ao presidente do Supremo, as manifestações,
os atos ilegais que tem cometido. Nós poderíamos passar aqui uma tarde descrevendo, eu fico com apenas alguns e rapidamente para não tomar mais tempo. Desde que determinou o inquérito para investigar acusadores contra o Supremo, o presidente do Supremo não tem essa prerrogativa. Ele tinha a obrigação de provocar o Ministério Público. Ele não o fez porque ele não confia no Ministério Público. Entretanto, o recurso a que ele foi é ilegal. Eu posso lembrar aqui também a retirada de processos acusatórios contra réus da Lava Jato, retirando do Supremo e passando para o Superior Tribunal Eleitoral, que não tem estrutura, portanto não vai acontecer nada. Mais adiante, uma outra irregularidade liderada pelo presidente do Supremo, inventar uma outra ordem para as razões finais nos processos penais que estão no Supremo. Ora, não existe previsão legal dizendo que os delatados devem falar depois dos delatores. Não há previsão no Código de Processo. É outra irregularidade. Mais recentemente, esta requisição dos relatórios das atividades financeiras, também não há previsão para isto. Isto é imiscuir-se naquele órgão que tem exatamente a obrigação de controlar, um órgão que foi há pouco tempo sufocado por uma suspensão de funcionários, tanto do Escoaf quanto da Receita. Portanto, há um mundo de irregularidades cometidas pelo presidente do Supremo. É cabível, portanto, esse processo do impeachment. E eu estou aqui pedindo ao presidente do Senado, que está aqui à mesa, que permita que a mesa do Senado, que não se reuniu uma vez sequer nesse ano que está terminando, que a mesa do Senado possa deliberar sobre a abertura de impeachment de Toffoli e de Gilmar Mendes. Era isso que eu queria dizer, senador Olímpio. Encerrando. Olímpio, eu pedi a palavra, inspirado no que Vossa Excelência tem sustentado há meses dessa tribuna, com muita coragem, com muita ousadia. Não tem mais como nós não ouvirmos as vozes das ruas do povo brasileiro, que de forma legítima pede que esse Senado haja com relação a muitos assuntos. O senhor colocou alguns aí, a questão da PEC da segunda instância, amanhã na CCJ, é uma expectativa enorme do país para essa votação. Eu até tomo a liberdade de pedir, não custa nada pedir aos meus colegas que estão aqui, senadores, não custa nada pedir, para que, como as posições são posições definidas, a gente não tem muito mistério com relação ao texto, ao artigo, que a gente nem peça vistas, que a gente não prorrogue mais essa decisão para a semana seguinte, que a gente vote amanhã na CCJ para trazer a noite para cá. É a hora da verdade. Eu não sei se Vossa Excelência viu essa entrevista aqui do seu jornal lá, de São Paulo, é a Folha, que deu uma matéria grande com Eduardo El-Haj, que é o coordenador da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Eu vi a matéria. No Rio de Janeiro. Uma entrevista imperdível, que se aprofunda. Sabe o que é que ele abre aspas aqui? Com toda razão, ele diz: muito obrigado, presidente. Pouco se vê o Senado, mesmo em casos que transbordam da competência do Supremo, fazer alguma coisa. Isso é um tapa na cara da gente. Com razão. O pessoal está pintando e bordando no Supremo Tribunal Federal. Perderam a noção completa. Amanhã tem outro julgamento. O senhor tem dúvida do julgamento de amanhã? Já amanhã tem outro julgamento do COAF. 6-5 contra o Brasil.
Tem amanhã outro julgamento, Major Olímpio, senador Major Olímpio. Os dados do COAF, as investigações de autoridades influentes, com parente de ministros, pessoas importantes, poderosas. Amanhã, o Supremo. Mas eu não espero mais pelo Supremo não, Major. Eu não espero mais pelo Supremo. Nós podemos falar pelo Senado. E chegou a hora do Senado deliberar. Deliberar sobre os pedidos de impeachment nas ruas de São Paulo, nas ruas do Ceará, nas ruas do Brasil inteiro. Nós tivemos, senador Flávio Arnes, lá do seu estado do Paraná, a população pedindo a deliberação. Não está querendo condenar ninguém não, está querendo apenas que seja deliberado. São dezenas de pedidos de impeachment de ministros com fatos determinados. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Nós estamos aqui para trabalhar. E não tem pauta mais importante, senador Major Olímpio. Não tem. Não me venham dizer que pauta econômica hoje, por mais que nós tenhamos uma crise social com 13 milhões de desempregados, mas a pauta mais importante do país é a moral. Porque tudo desemboca na pauta moral. Votamos a reforma da Previdência. Tem outras reformas para votar, tributária. Tem reforma administrativa, mas não vamos mais empurrar se não votar a pauta sobre a ética desse Brasil. Então, parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, e nós estamos juntos nessa jornada. Eu tenho certeza que a sabedoria, o bom senso vai reinar nesse plenário, na CCJ amanhã e no plenário, se Deus quiser, essa semana ainda, é a minha expectativa. Antes de concluir, passaria ao senador Lazier, que estava lá para fazer uma consideração. Obrigado, senador